entendendo, né? Vocês entenderam? Bendito, isso aqui é o apóstolo Paulo glorificando a Deus. Ó. Bendito Deus, seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus. Aí diz assim, Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Está dizendo que esse sentido aí, que nos abençoou, significa o quê? Que nós um dia vamos ser abençoados, ou que nós já somos abençoados? Isso é uma realidade da nova criatura. Então, aí ó, olha que interessante, ele diz assim, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Onde é que nós fomos abençoados? Quando nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, que aceitamos Jesus Cristo. Nas celestiais. Então, espiritualmente, nós já somos abençoados. Então, eu tenho que elevar a minha fé ao nível da palavra de Deus. O que é fé, pastor? Fé é simples. Fé é crer no que Deus disse. Diga comigo, fé é crer no que Deus disse na sua palavra. Diga novamente, fé é crer no que está escrito na palavra de Deus, permanecer crendo e não duvidar. Em outras palavras, Deus disse, é o que Ele disse e acabou. Ele disse, verdadeiramente levou sobre ti, sobre si, as suas enfermidades. E nós reputávamos aflitos, feridos de Deus e oprimidos. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele disse. Diga, Ele disse. Diga, fé é crer e confiar no que Ele disse. Diga, o que vale é o que Ele disse. Diga, o que vale não é a dor que eu estou sentindo na cabeça. Vocês estão entendendo? O que vale é o que Ele disse. O que Ele disse é o que está escrito, é o que vale. Fé é crer no que Ele disse, permanecer crendo no que Ele disse, agir crendo no que Ele disse, porque isso está no mundo espiritual para que se manifeste no mundo natural. Amém? E se você permanecer crendo, você cria um costume de dizer assim, é pela minha fé. Diga, pela minha fé, eu estou crendo que da ponta do pé, toque na ponta do seu pé aí, vá. Isso é profético. A cabeça, eu sou curado, eu sou sarado. É crer no que Ele disse, permanecer crendo no que Ele disse. Não é sentimento, diga, não é sentimento, não é razão, é o que Ele disse. O que Ele disse é o que vale. Então, a Bíblia ela é um manual de Deus, que você tem o direito de esfregar na cara de Satanás. Mostre o manual de Deus a Satanás. Seu manual e diga assim, está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Jesus não... Irmão, se a gente parar e olhar, Jesus fazia isso, irmão. Jesus fazia isso, é verdade. Diga, Jesus é o meu irmão. Ele foi o primeiro filho de Deus, nascido de novo. E eu sou a descendência dele. Agora talvez tenha complicado você, né? Porque eu disse que ele nasceu de novo. É porque Jesus morreu para poder nascer. Jesus estava com o Pai, mas quando ele veio à terra, ele recebeu uma multidão de pecado nele. Ele perdeu a natureza de Deus. Então ele morreu espiritualmente, ele morreu. Ele foi separado de Deus. Então Deus regerou. A Bíblia diz que Deus lá no Salmo diz que Deus regerou Jesus.
Ele nasceu, ele foi. A Bíblia diz que ele é o primogênito. Que é primogênito? Diga primeiro. Ele foi o primeiro dentre os homens. Diga, ele é meu irmão. Ele é a minha garantia da minha ressurreição eterna. Ele ressuscitou para que eu ressuscite. Ele ressuscitou para que eu ressuscite também. Amém? Então isso é realidade da nova criatura que nós somos. As nossas bênçãos, elas já estão no mundo espirituais e se manifestará no natural quando eu permanecer crendo na palavra dele. Lembra que ele disse assim? Jesus disse assim: Satanás se manifestou para ele quando o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Satanás disse, ele estava em preparação, Jesus, em jejum, mortificando a carne. E o Espírito Santo, tudo isso é simbólico. A Bíblia diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer. 40 dias e 40 noites, presta atenção. Tudo isso é simbólico. Você está lembrado que quando Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que eles ficaram 40 anos no deserto. Quem já viu isso? 40 anos o povo de Israel ficou peregrinando no deserto. A terra que Deus tinha prometido era bem próximo. A Bíblia diz que a terra que Deus tinha prometido para eles, em 11 dias dava para eles chegar lá. Mas eles ficaram 40 dias rodeando o deserto. Por quê? Porque eles ficavam reclamando. Eles ficavam murmurando. Quanto mais eles reclamavam, quanto mais eles murmuravam, mais eles ficavam distantes da bênção. Diga aí para seu irmão, quanto mais reclama, quanto mais murmura, mais distante você ficará da sua bênção. Aí, era simbólico, 40 anos. Aí Jesus, quando é guiado pelo Espírito, ninguém consegue enxergar isso, né? Mas agora vocês vão entender. Às vezes, por que Jesus passou 40 dias no deserto? Os 40 dias que Jesus passou no deserto representavam os 40 anos que Israel passou no deserto. Jesus estava no deserto. Israel, quando saiu, que Moisés foi usado por Deus para tirar ele da escravidão do Egito, de Faraó, eles passaram 40 anos aonde? No deserto. E Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para passar 40 dias no... Os 40 dias é uma representação dos 40 anos. Para quê, pastor? Jesus estava mostrando que o povo de Israel murmurava e reclamava. E Jesus estava os 40 dias sem comer, para mostrar que nós podemos ficar sem reclamar e sem murmurar. 40 dias no deserto. 40 anos no deserto, o povo reclamando, perdendo a bênção. Jesus 40 dias no deserto, e eles em pecado, porque pecavam contra Deus. Jesus 40 dias no deserto, representando cada dia, cada ano. Jesus não reclamou, não murmurou, nem pecou. Lá no deserto eles perderam a bênção. No deserto Jesus ganhou a bênção para nós. Diga glória a Deus! Aleluias! Aplauda Jesus. Ele venceu para nos dar o direito dessa nova criação. Então diga, a minha fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Diga novamente, a minha fé tem que estar firme na palavra de Deus. Costume de orar sobre a palavra de Deus. Quer, pastor, orar sobre a palavra? Tem até uma Bíblia aqui que eu não sei quem foi que deixou. É de alguém aqui? Eu vou terminar levando essa Bíblia para casa. Agora isso não é roubo não, viu? Para o abençoado parar de esquecer Bíblia na igreja. Se eu esquecer minha Bíblia no canto, eu fico doidinho. Ficar calado para não envergonhar ninguém, né? Então, cria um costume de orar sobre a palavra. Por exemplo, hoje de manhã eu me acordei e peguei o Salmo 91. Eu gosto de orar em cima do nosso Salmo 91. Mas não ore só em cima do Salmo 91, tem outros. Mas eu peguei esse costume do Salmo 91 porque ele é bastante completo.
Ele é bastante completo. E eu comecei a orar, trazendo a existência do Salmo 91 para mim. Traga a existência. Porque a bênção, a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela foi conquistada no mundo espiritual já. Ó, o Senhor Jesus Cristo nos abençoou. Abençoou é o quê? Que estado é esse? Que nós já estamos abençoados ou nós vamos estar abençoados? Você é crente? Então você já está abençoado. Mas pastor, eu não estou vendo bênção nenhuma, porque você está olhando pelos olhos naturais. Você tem que crer pelo Espírito, porque crendo no Espírito vai manifestar a bênção na tua vida. Satanás não quer que você saiba disso. Por isso que Satanás luta para você não vir a essa igreja. Por isso que Satanás luta para você não participar da reunião. Por isso que ele tem lutado, porque isso ele sabe que trará dano ao reino dele. Ele sabe que você pode andar no mesmo espírito que seu pastor está andando. Ele sabe que você pode usar a mesma autoridade que seu pastor está usando. Ele sabe disso. E isso vai danificar o reino dele. Vai prejudicar o reino dele. Porque você vai estar andando no espírito. E eu me acordei de manhãzinha, peguei minha Bíblia e fui orar. Sabe como foi minha oração? Eu comecei a orar o Salmo 91. E eu dizia assim, eu sabia dentro de mim que aquele Salmo 91 estava sendo uma realidade na minha vida. Mas presta atenção, se eu olhasse pelos olhos naturais, pastor, se eu olhasse pelos olhos naturais, estava sendo uma realidade na sua vida, eu diria que não. Porque coisas que estavam escritas ali ainda não estavam acontecendo na minha vida. Mas eu tenho a obrigação de crer na palavra, permanecer crendo na palavra, orar sobre a palavra, agradecer sobre a palavra, porque eu já fui abençoado no mundo espiritual. E do mundo espiritual vai manifestar para a minha vida no natural. Amém? E eu peguei a Bíblia e comecei, aqui o Salmo 91, né? E comecei lá no Salmo 91, onde diz assim, ó, glória a Deus. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Não precisa abrir não, pode deixar no mesmo capítulo que está, que nós vamos voltar para ele, viu? E eu comecei, por exemplo, aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Eu estou vivendo um estado agora, nesse momento, no abrigo do Altíssimo, só que eu estava lendo na NVI, é um pouco diferente. Eu estou descansando à sombra do Todo-Poderoso. Eu estou do Todo-Poderoso. Eu estou desfrutando para sempre da sua proteção. Sobre o Eterno eu declaro, Ele é meu refúgio, Ele está sendo meu refúgio. Eu estou orando sobre a palavra. Amém? Para trazer a manifestação, presta atenção aqui, não leia agora não. Para trazer a manifestação do mundo espiritual para o presente agora. Amém? Diga, isso é andar sobre o Espírito. Glória a Deus. Agora vamos voltar, nós estávamos lá. Vamos voltar para Efésios, né? Capítulo 1, versículo 3. Preste atenção, Efésios capítulo 1, versículo 3. Lembra que eu disse assim? Jesus Cristo, ele no deserto, quando ele foi levado pelo Espírito para o deserto, Jesus Cristo, ele usava a palavra. Isso é uma realidade da nova criação, viu? De uma pessoa nascida de Deus. Ele dizia assim, está escrito. O diabo tentava ele e ele citava o quê? Está escrito, Satanás. Está escrito. Ó, Jesus estava com fome. Ele vem e diz, aí as pedras, ó, faz com que essas pedras transformem em pães. Aí Jesus com a palavra, está escrito, nem só de pão viverá um homem. Ele usava o está escrito aonde? Na palavra. A palavra está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito, Satanás, pelas pisaduras de Jesus sou sarado.
Está escrito, Satanás, o Senhor é a minha provisão. Está escrito, Satanás, a minha família é do Senhor. Está escrito, Satanás, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia não está dizendo, bendito o Deus e Pai, Efésios 1:3, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. No mundo espiritual, levante a mão e declare comigo, no mundo espiritual, eu já sou abençoado. Eu creio na palavra, eu permaneço crendo na palavra, em nome de Jesus. O diabo está tentando roubar a palavra de você. O diabo não tenta roubar nem tua casa, nem teu carro, não. Ele tenta roubar a palavra. Porque isso é a realidade de um homem nascido de Deus. Não foi à toa que Jesus Cristo disse assim, não. Olha, Jesus disse assim, ó. Olha o que Jesus disse. Maiores coisas vocês farão do que eu, porque eu vou para o Pai. Isso é forte ou não é? Maiores coisas vocês farão, porque eu vou para o Pai. Olha a declaração que ele disse. Ele diria isso à toa? Ele disse isso porque é a realidade de um crente nascido de Deus, que tem o Espírito Santo dentro dele. Amém? Diga, minhas bênçãos estão no mundo espiritual, na região celestial, em Cristo. Amém? Agora eu vou ler aqui, ó. Vamos lá. Oi. Capítulo, versículo 13. Deixa eu ler aqui. No qual também vos, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é espiritual, né, dentro de você. Amém? Olha, eu vou ler isso aqui, ó. Ao nascermos de novo, onde é o novo nascimento? Amém? Lembra que eu ensino na igreja? Quando nós nascemos de novo, nós nascemos uma vez só, viu? Que eu me lembro de Macedo contando um testemunho dele. Que ele disse assim, quando ele ia para a igreja, ele não entendia, sabe? Ele chegava na igreja, o pastor dizia, quem quer aceitar Jesus? Toda vez ele ia lá para frente e aceitava Jesus, toda vez. Tem gente que aceita Jesus 10 vezes. É porque na verdade a palavra não entrou dentro dele. Amém? O novo nascimento é uma vez só. Na verdade não é nem aceitar, é Ele que está nos aceitando. É receber Ele na tua vida como teu Senhor. O que é receber Jesus e recebe de coração? Irmão, quem nasceu de novo, você sabia que tem muita gente da igreja, mas não nasceu de novo? Irmão Dimas mesmo disse esses dias lá na casa da irmã Lúcia, pastor estava na igreja, mas não nasci de novo não. Coitado. Aí eu disse assim, ele começou a me contar a história dele, né? Eu disse, irmão, você nasceu de novo, é porque sua carne está prevalecendo sobre você, sobre o seu espírito. Mas tem muita gente dentro da igreja que não nasceu de novo, está indo para o inferno. Amém? Exemplo. A igreja do apóstolo Valdomiro é uma igreja que junta multidão, né? Mas, irmão, a maioria lá estão indo para o inferno. Por quê? Porque não nasceram de Deus. Vocês estão entendendo? Não é o julgando, não. Eu estou dizendo porque estão lá, mas não nasceram. E eu estou falando da igreja dele pela quantidade de pessoas. Mas dentro da nossa igreja, não é criticando, não. É para vocês entenderem, vocês estão entendendo, né? Eu estou dizendo, dentro da nossa igreja também tem gente dentro da igreja que não nasceu de novo. Tem muitas pessoas enganadas. Tem muitas pessoas enganadas. Por exemplo, existe igreja que tem muitas doutrinas humanas fortes. Ela consegue fazer com que os membros sigam aquele plano deles, e eles seguem bem direitinho. Eles
usam a roupa como eles pedem para usar, eles fazem do mesmo jeito. Eles chegam na igreja, eles se ajoelham, eles se levantam, eles têm um ritual, mas no fim não nasceram de novo, não são nascidos do Espírito. Quando a pessoa nasce de novo, a pessoa recebe o Senhor como Senhor da sua vida, que ela nasce de novo, a velha natureza dentro dela é retirada. E aí quem faz a habitação? A nova natureza de Deus, que se chama o quê? A vida de Deus. Diga, a vida de Deus. A vida de Deus vem fazer morada dentro da pessoa. Você tem a vida. Por isso que a Bíblia diz, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que está em vós? O Espírito Santo. Então a vida de Deus está dentro de mim. A vida de Deus está, diga, a vida de Deus está dentro de mim. Se você está ouvindo a palavra e você fez um compromisso verdadeiro com Deus, irmão, essa palavra ela tem que manifestar na sua vida. Por exemplo, o diabo vem tentar te matar com um infarto. Aí ele vem com o infarto, você sente todos os sintomas do infarto. Aí você não dá tempo de fazer nada. Se for chamar a ambulância, pronto, você morre. Não dá tempo nem piscar o olho. Essa é a hora de você ficar desesperado. É hora de se levantar a mão e dizer, Pai, eu sou sarado, obrigado, porque a minha vida pertence ao Senhor. Pode ser no meio da rua, pode ter gente te olhando, não tem problema, é tua vida que está em jogo. Tua vida que está em jogo. Pai, obrigado, porque Satanás não tem poder sobre a minha vida. É o seu espírito que foi abençoado nas regiões celestiais, manifestando para que o diabo ouça, para que o diabo veja e para que as bênçãos sejam manifestadas no teu corpo. Agora eu vou te dar um conselho. Diga para seu irmão, olha para ele, diga, para de comer muita gordura, massa e porcaria. Porque se você estiver fazendo isso, você está se matando aos poucos, é igual a cigarro. Por isso que eu estou jejuando aí massa e doce. Mas eu não vou parar, né, de jejuar. Hã? Ainda sobrou bolo lá, quem quer? Amém? E domingo eu disse que ia fazer de uma forma, mas eu disse, meu Deus, eu não vou aguentar não. Se eu for fazer, eu estou fraco demais. Tinha dito até no culto do Espírito Santo, não foi, Daniela? Aí eu tive que mudar a forma que eu ia fazer para maneirar um pouco, né? O jejum que eu estava. A Bíblia diz que não é para a gente contar não, mas como eu estou contando como ensino, vocês entendem, né? Eu tive que mudar um pouco, mas eu me lembrei, meu Deus, eu disse na igreja e mudei, eu tenho que avisar na igreja. A gente tem esse compromisso, porque a gente tem que ser verdadeiro, não é verdade? Mas já estou avisando aí, pedindo perdão aos irmãos. Como a Deus também, em nome de Jesus. Então, onde é que eu estava mesmo? Quem é que está? A tua mãe, Júlia Leão. Oi? Efésios, foi? Pronto. A realidade da nova criação é estabelecida aonde? No nosso espírito. Amém? Quando nós recebemos o senhorio de Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, quando você faz a entrega mesmo, isso aqui não se aprende intelectualmente, isso aqui aprende espiritualmente. Quando você faz a entrega, você se liberta, você está cansado, você não aguenta mais essa vida, e você se entrega completamente ao Senhor, que recebe Ele como Senhor, não como com o teu testemunho de Ed Macedo, que vinha no culto, levantava a mão toda vez, quer aceitar Jesus, toda vez levantava a mão, mas nada acontecia, porque ele não tinha entendido a palavra. Mas no dia que ele entendeu a palavra, que ele recebeu, quem nasceu de novo sabe o que eu estou falando.
Não adianta estar dentro da igreja, não adianta estar dentro da igreja se não for nascido de Deus. Amém? Então, quando você faz a sua entrega completa, o que é que acontece? Naquela hora, o Espírito Santo vem, amém? O Espírito Santo vem sobre você, retira aquela velha natureza desgraçada que nós tínhamos, amém? Você sabia que todo homem que não é nascido em Deus tem a natureza de Satanás dentro dele? É pesado, né? Mas é verdade. Por causa do pecado de Adão. O homem nasceu da descendência de Adão. E foi nascendo os homens mortos espiritualmente. Foi por isso que Jesus pagou essa penalidade, esse preço. Ele morreu lá na cruz. A Bíblia diz em Isaías que ele carregou os nossos pecados, desceu. A multidão de pecado caiu sobre Jesus naquele momento na cruz. A Bíblia diz que Jesus não pecou, mas a Bíblia diz que Jesus carregou o nosso pecado. Quer dizer, a condenação do homem caiu sobre quem? Sobre Cristo naquele momento da cruz. Por isso que ele diz: Pai, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Porque, diga, luz não habita com trevas. É forte, não é isso? Mas isso é a Bíblia, irmão. Naquele momento, por um espaço de tempo, Deus virou as costas para o seu filho. Porque as trevas do mundo estavam sobre Jesus. Por isso que diz assim: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda treva, todas as trevas, todo pecado de adultério, de fornicação, de imundícia, tudo que não presta caiu sobre, estava nele. Ele tomou. Aí por isso que eu ensino, muitas pessoas pensam que a dor de Jesus foi ter morrido na cruz. Foi não. Isso ali ele suportava tranquilamente. Quantos mártires não morreram também, talvez até pior do que ele? A dor de Jesus foi as trevas, ele ter recebido as trevas do homem sobre ele. Para quê? Para que o homem tivesse o direito de ter a salvação. Você está entendendo? Só que aquelas trevas não permaneceram em Jesus. Porque quando Jesus foi ao inferno, lá em Atos, se você ler o capítulo de Atos, lê os 3 primeiros capítulos que vai falar sobre a ida de Jesus ao inferno. Quando Jesus desceu ao inferno, olha como a sabedoria de Deus é. Ele estava lá no inferno. Ele estava sofrendo em nosso lugar. Amém? Muitas pessoas têm um raciocínio assim: Jesus estava lá porque Jesus foi vencer o diabo. Realmente ele venceu o diabo. Mas Jesus foi para lá para ser condenado. Ele foi condenado. Jesus foi condenado ao inferno, ao precipício. Ele estava lá. Jesus estava pagando o pecado do homem nele. Estava nele, encravado nele. O diabo nessa hora, eu creio que ele ficou festejando lá e gritando e dando com aquela maior alegria, porque viu aquilo lá. E eu creio que ele deve ter pensado: vencemos o Filho de Deus. O homem não pode mais ser salvo. Todo ser humano agora vão viver eternamente em condenação eterna. Mas quando é fé, a Bíblia diz, está escrito nas cartas. Isso é escrito nas cartas. Que o Espírito de Deus arrancou Jesus das trevas. Por que o Espírito de Deus arrancou Jesus das trevas? Porque, diga, Deus é o justo juiz. Aonde o diabo caiu. Ele achava que tinha vencido. Mas o diabo não tinha vencido nada. Por quê?
Porque o pecado que Jesus estava sobre ele não pertencia a Jesus. Jesus não pecou, não pertencia a Jesus. O preço foi pago, o cordeiro foi morto, mas ele não pecou. Então Deus tinha direito, Deus tinha legalidade, porque Deus trabalha em legalidade. Deus não pula a sua própria lei, aquilo que ele diz, ele tem que ser fiel em cumprir. Então o diabo aparecia para ele e dizia: você não é fiel, você diz uma coisa, mas não cumpre. Você fala uma coisa, mas não cumpre. E Deus olhou lá do céu, e o Espírito desceu e arrancou Jesus das trevas. Por quê? Porque era justo ele fazer isso, porque Jesus não havia pecado. O pecado que ele estava não era dele, era de quem? Era da humanidade, estava sendo pago, mas Deus tinha o direito de tirar ele do inferno, e Deus tirou ele do inferno, e a Bíblia diz que Deus colocou ele à destra de Deus, e deu um nome sobre todos os nomes, que todo o joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Amém? Isso é a realidade da nova criação. Então quando você nasce de novo, que você faz a sua decisão, que você decide, você está cansado, você não aguenta mais, diga para seu irmão: só há uma solução: vida entrega completamente ao Senhor. Ele é a solução da tua vida. Não adianta dizer, por exemplo, você sabia que dentro da nossa, eu não vou falar mal de outras igrejas não, vou falar da nossa. Porque não é bom falar mal de igreja nenhuma, é bom vamos falar mal da nossa. Você sabia que tem muito assassino dentro dessa igreja? Tem. Quem sabia que tem? Assassino mesmo. Estou falando de assassino. Por quê, pastor? Eu nunca vi ninguém matando ninguém aqui. Mas tem assassino que não tem a vida eterna em si. Como é isso, pastor? Eu vou lhe explicar. Jesus disse, o Espírito Santo disse lá na carta de João, que aquele que odeia o seu irmão é assassino. E não tem a vida de Deus dentro dele. Aí tem muita gente dentro da igreja com a Bíblia, dando a paz do Senhor, falando no nome de Jesus, tentando usar autoridade contra o inferno, mas é assassino. Porque o ódio está dentro do coração. Assassino. E a Bíblia diz que não tem vida eterna. Está igual a mulher que eu lendo no testemunho, né? Que ela disse: pastor, você pregou que quem odeia seu irmão é assassino, não tem a vida eterna. Eu disse: foi, preguei, eu assumo a responsabilidade. Foi mesmo, pastor. Disse: por quê? Eu disse: porque eu odeio minha sogra. Você está indo para o inferno. Você está pronto, irmão, você está indo para o inferno. Aí ele disse assim: na verdade, ele sabia que ela não odiava, que ela estava dando, que ela era nascida de Deus, mas ela estava dando lugar à carne dela, às emoções dela. Aí ele foi e disse assim: repita comigo, eu amo minha sogra. E ela: eu amo minha sogra, eu amo minha sogra, eu amo minha sogra. Aí ele disse: o que é que você sentiu por dentro? Pastor, quando eu digo isso, eu sinto algo me arranhando por dentro. Aí ele disse: eu odeio, foi? Perdão. Ele disse assim, diga assim, ele disse assim: eu odeio minha sogra, porque ela disse que odiava. Aí ela repetia: eu odeio a minha sogra, eu odeio a minha sogra. Aí ele disse: quando você diz isso, o que é que você sente por dentro? Ela disse: pastor, eu sinto um negócio me incomodando, arranhando aqui, ó. Ele disse: é o Espírito Santo que está lhe constrangendo. Você não odeia a sua sogra. Você apenas ela estava andando pelas emoções, pela carne, mas dentro de você não odiava. Comece a tratar ela bem. E ela começou a tratar ela bem, e depois disse que mudou completamente, que agora estava amando a sogra. Pode aplaudir a Jesus. Então, quando você nasce de Deus, que você faz sua entrega naquela hora, meu irmão, toda catrevagem, todo espírito maligno, tudo que não presta. Sabe por que tem muitas pessoas dentro da igreja que vivem manifestando demônio? O mesmo demônio manifesta, eu expulso, manifesta. Porque não nasceu de novo. A maioria porque não nasceu de novo. No dia que nascer de novo, meu irmão,
Não tem capeta do inferno que aguenta. Ele vai ter que sair da tua vida. Vai sair, o mal sai todinho. E naquela hora, meu irmão, vai ser o maior encontro que tu tivesse na tua vida. Porque esse encontro, ele não é no intelecto. Ele não é no raciocínio humano. Ele não é por doutrinas de homens. Esse encontro, irmão, não tem nem explicação espiritual. É um encontro que você cede a sua vida e diz: eu cansei de sofrer. E a partir de hoje eu quero viver para ti. E naquela hora, quando há sinceridade de coração, o Espírito Santo, você não vê, você não enxerga, mas ele vem com a maior suavidade do mundo, entra dentro de você e remove aquela natureza ruim. E tira aquele ódio, tira aquela mágoa, tira aquele sentimento, tudo que estava dentro de você, aquela natureza diabólica. E você recebe sua libertação. Você é livre. E você recebe a vida de Deus dentro de você. E a partir desse momento, eu não vou dizer que as lutas vão parar, nem as perseguições, nem as tribulações, porque Jesus disse que enquanto eu estiver no mundo vai ter perseguições, lutas. Mas você é uma pessoa diferente. Igual a irmã Lourdes disse, você tem um coração novo. Você tem a vida de Deus. Você vai agir como Deus age. Você vai ter paciência para suportar as aflições. Você não vai agir na carne, nem na ignorância, nem na brutalidade. Você vai agir com o amor de Deus que foi despejado no teu interior. E Jesus disse: no teu interior fluirão rios de águas vivas. O que está dentro de você, vai sair para fora e vai abençoar o teu irmão, o teu próximo que está ao teu lado. Amém. Graças a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Bendito. Pega o violão. Bendito